Nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre o que está acontecendo na Coreia do Sul, né? Antes, porém, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação, né, histórica, né, sobre as duas Coreias, né? Uma relíquia da Guerra Fria. Então, o Japão havia ocupado a Península Coreana, aí o Japão perdeu a guerra, né, junto com a Alemanha, Itália, os seus aliados, na Segunda Guerra Mundial, e aí o norte da Península Coreana foi ocupada por tropas soviéticas, e o sul da Península Coreana foi ocupada pelos Estados Unidos, né. Depois a União Soviética apoiou lá o Kim Il-sung, que se tornou um ditador brutal lá na Coreia, que é o avô do atual líder coreano, e a Coreia do Sul teve também um governo ditatorial nada bom, né, que foi do Syngman Rhee, se não me engano, Syngman Rhee, que também foi brutal, teve um massacre no lugar, uma coisa assim, bem forte, né? Não foi tão ruim quanto a Coreia do Norte, que nunca dá para ser pior do que o comunismo. Aí, de fato, foi uma ditadura brutal lá na Coreia do Sul, sempre havia desculpa de perseguir comunistas e tal, então lá o regime do Rhee, né, o Syngman Rhee, não foi nada bom, né? Aí, em 1950, tem a Guerra da Coreia, né? O norte invade o sul, né, e por pouco não ganha, né? Aí a ONU, já havia a ONU naquela época, resolveu agir, mas quem estava à frente, claro, era os Estados Unidos, mas também teve apoio da Inglaterra e de outros países, e aí conseguiram então empurrar as tropas do norte graças a uma manobra extremamente inteligente do general MacArthur, né? O norte havia empurrado todo o exército em direção ao extremo sul da Península Coreana, e o general MacArthur, em vez de acabar expandindo, né, a zona de ocupação, a zona de domínio norte-coreano, ele fez um ataque no lado oriental, lado ocidental da península, no intuito de cercar as tropas do norte, uma manobra extremamente inteligente. Aí o exército norte percebeu a manobra, e para evitar ser cercado, eles tiveram que recuar bastante. E aí as tropas do sul conseguiram, então, com uma sequência impressionante de vitórias, até empurrar o exército do norte até com a fronteira com a China. E aí, nesse momento, a China entra na guerra, né, enviando 300 mil homens. A União Soviética apoiava com equipamentos, logística, etc., mas não teve envolvimento direto. Agora a China teve um envolvimento direto, sim, enviando 300 mil homens. E nessa ocasião, a CIA teve o seu grande erro, um grande furo, erro da inteligência dos Estados Unidos, né, da CIA, não prever que a China ia entrar na guerra. Aí, com a entrada dos 300 mil homens chineses, aí as tropas do sul foram recuando até mais ou menos onde é hoje a divisa entre Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e aí a guerra chegou no impasse. Aí começaram negociações para lá e para cá e resolveram assinar um armistício. Lembro que só foi assinado o armistício. Coreia do Norte e a Coreia do Sul não têm um tratado de paz. Logo, tecnicamente, estão em guerra. Então, foi feita uma zona desmilitarizada, que existe até hoje. Na saída dessa guerra da Coreia, a Coreia do Norte era mais rica que a Coreia do Sul. Por quê? Porque os japoneses tinham desenvolvido mais o norte da península do que do sul. O sul ficou muito agrário, ficou muito largado para trás, enquanto o norte, os japoneses instalaram indústrias, porque ali havia mais riquezas minerais, que então era mais favorável à instalação de indústrias no norte, né? Mas aí o que aconteceu? O sul resolveu adotar um modelo comunista de abrir para o mercado. Foi feito, aconteceu o chamado milagre do rio Han, né, que é o rio lá que passa lá na Coreia do Sul. E aí houve um grande desenvolvimento. A Coreia do Sul saiu da miséria para ser um dos países mais ricos do mundo graças a reformas capitalistas, né? E o norte, que aderiu ao comunismo, um comunismo brutal, né? Teve fome, massacres, um sistema de castas que dura até hoje, levou
de uma região que era mais rica na península para um dos países mais miseráveis aí do mundo e com a ditadura mais brutal que existe na face da Terra, né? O problema da Coreia do Sul é que, embora tenha havido ali um forte desenvolvimento econômico, era uma ditadura, né? Então, depois que o general, o presidente He foi deposto, depois de protestos e tal, houve um novo governo ditatorial liderado por Park Chung-hee, e depois de novos protestos, aí também tem um outro golpe liderados por Chun, que também mantiveram a Coreia do Sul sobre um regime ditatorial até 1987, quando aí houve um monte de protestos e aí foram convocadas aí eleições, né? Então, desde o nascimento da Coreia do Sul até 1987, a Coreia do Sul, né, viveu sobre regimes despóticos. Houve massacre, houve perseguição aos opositores, mas houve um grande crescimento econômico, um dos maiores aí da história, até de sair da miséria para uma prosperidade impressionante, né? E o norte foi ladeira abaixo, né? A repressão do norte foi muito pior que a do sul, massacres atrás de massacre, perseguição a opositores, campo de concentração, e tal, que é aquela história que todo mundo conhece hoje da Coreia do Norte, né? Quem tenta fugir é morto, e se tem familiares, os familiares vão sendo presos, se não mortos, porque um outro familiar fugiu. Quer dizer, uma repressão doentia, né? O Coreia do Norte já escapou qualquer parâmetro de civilidade, né? Lá é uma ditadura assombrosa, uma coisa assim completamente doentia, né? Que passou do Kim Il-sung, por filho dele, agora para o neto, né? Então, desde 1987, a Coreia do Sul, então, aparentemente estaria pacificada, com um regime democrático, eleições, tal. O problema lá era a corrupção, né? A corrupção ainda. Então, vários líderes lá foram processados, se não me engano, um se matou por causa de processos relacionados à corrupção. E agora, esses dias, né, antes de ontem, então, o mundo teve uma grande surpresa, no qual o presidente Yoon Suk-yeol, alegando que o país estava sob ameaça comunista, alegando que estava sendo boicotado pelo Congresso, resolveu impor a lei marcial, dissolver o parlamento, né, perseguir a imprensa, estabelecer uma censura, né? Só que o golpe, o autogolpe, quando o presidente ou o líder está no poder e tenta uma manobra golpista, isso é chamado de autogolpe, né? Então, esse golpe não deu certo, porque o parlamento se recusou a ceder, ficou contra a lei marcial. Parece que os militares acabaram também não aceitando o golpe, ou pelo menos uma parte. Os militares ficaram divididos, né? E derrubaram então essa lei marcial, e agora já está tendo uma proposta de impeachment do presidente Yoon, né? E aí o presidente Yoon recuou, né, com essa lei marcial, mas segundo os analistas dizem que o impeachment será inevitável e talvez um venha a renunciar. Agora, por que ele tentou dar esse golpe? A popularidade dele é baixíssima, diz que menos de 20%, ele foi eleito em 2022, se não me engano. E aí a popularidade baixíssima, né? Acusação de corrupção com a primeira-dama, que ela teria aceito bolsa e outras coisas por causa de corrupção, né? Então, vários escândalos, popularidade baixa. Ele tentou uma cartada para permanecer no poder e essa cartada não deu certo, ou seja, ele errou, ele fez um cálculo político totalmente equivocado. Lembra um pouco, né, a tentativa de golpe lá do presidente peruano, né, há 2 anos atrás, que também tentou dar um autogolpe, não deu certo e acabou sendo deposto e preso, né. E lá agora na Coreia, então isso aí também não deu certo, muita gente saiu na rua protestando contra ele, né. Então agora parece que as duas opções são impeachment ou a renúncia e o fim da carreira política dele, né. Isso aí pegou a comunidade internacional de surpresa, porque a Coreia do Sul parece que já tinha se rendido à democracia. Agora, o que está por trás? Qual que é o medo que muitos estavam com esse autogolpe, ou com essa instabilidade na Coreia do Sul? É a Coreia do Norte aproveitando-se de uma fragilidade institucional na Coreia do Sul e resolver invadir e atacar a Coreia do Sul. Esse é o medo das pessoas, né? As duas sempre têm intenção, uma hora tá
o ambiente está mais tenso, outra uma hora está mais calmo. Nos últimos semanas ou meses, a Coreia do Norte estava dando uma investida com ameaças, com ataques cibernéticos, até com coisas relacionadas a barulho, ataque à internet lá em determinadas zonas, tentando tirar a internet fora do ar, assustar pessoas com barulho, não, umas coisas bem estranhas, né? Tô rindo para não chorar, porque a coisa na Coreia do Norte é triste. Então a Coreia do Norte estava com uma forte pressão aí nos bastidores contra a Coreia do Sul. Então, se o regime da Coreia do Sul fica instável, fica caótico, a Coreia do Norte poderia se aproveitar disso e invadir a Coreia do Sul, e aí a coisa poderia escalar, né? Porque o Japão, Estados Unidos e seus aliados lá no Pacífico apoiariam a Coreia do Sul, e a China e a Rússia apoiariam a Coreia do Norte, né? Então a coisa ficaria bem instável e bem séria, né? Então esse é o medo aí das pessoas quando se analisa a Coreia do Sul, é o medo da Coreia do Norte invadir. Bom, então esse é o panorama ali da Coreia do Sul. Esperamos que as coisas aí voltem nos trilhos, porque a estabilidade na Coreia do Sul também envolve a estabilidade lá do Pacífico, né? Então uma Coreia do Sul forte, rica, estável, espantaria, né? Ou melhor, impediria então uma ameaça lá vinda do norte, né? Então esse é o grande problema. Se você quiser entender mais sobre a Península Coreana, já que Coreia do Sul e a Coreia do Norte são frutos da Guerra Fria, compre o nosso livro sobre esse tema, né, sobre Guerra Fria, que é Guerra Fria Sem Mitos, né, que está numa promoção imperdível até o dia 10 de dezembro. Né? Então, se você comprar o livro até o dia 10 de dezembro, você vai ganhar aí um desconto de 40%. Então, o livro, que sairia pouco mais de R$100, está por apenas R$70. E esse bônus não vai além do desconto, hein? Porque comprando ele você vai ganhar um curso sobre a Guerra Fria, um curso sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E também há uma outra opção, se você assinar a Escola Caravelas, que já tem dezenas de cursos lá, que inclui Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, Estados Unidos, França, História Geral, Impérios Coloniais, Marxismo, Fascismo. Temos aí já dezenas de aulas e cursos gravados, que seria a melhor opção. Então, se você assinar, então, se matricular na Escola Caravelas, você vai ganhar o livro de graça como bônus. Né? Lembrando que a assinatura da Escola Caravelas dura 1 ano, né? E a mensalidade é apenas R$ 59,70, menos que um preço de uma pizza. Então, não perca essa promoção do livro e da Escola Caravelas, porque vocês sabem, né, eu não canso de falar, que a história é mestra da vida. Então, para entender essa crise da Coreia do Sul, tem que entender a Segunda Guerra e a Guerra Fria. Né? Bom, vamos acompanhando aí os fatos e vamos ficando por aqui. Obrigado.